cuidado que as pessoas têm que ter com a diabetes. E a gente falou sobre alguns assuntos, mas faltou ainda a gente bater nessa tecla de quem tem diabetes e os cuidados que as pessoas devem ter para não ter esse nível de glicose instável. Sim. Porque tem gente que diz assim, não, eu tenho diabetes, mas meu médico disse que eu posso comer um pedacinho de doce. Não, mas não sei o quê. E a gente precisa entender melhor como é que funciona. Agora há pouco a gente estava falando do almoço, né? Na mesa do brasileiro, o almoço é o prato principal. Beleza. Mas aí a gente tem que pensar nessas pessoas que têm diabetes, pensar na saúde das pessoas com as alimentações variadas. Porque a gente não come só na hora do almoço. Exatamente. Não pode ser só o prato único e principal, pode ser o prato principal, mas não pode ser o único, né? E aí a gente começa logo falando da saúde das pessoas. Bom dia, Vanusa. Bom Obrigada dia, mais uma vez aqui, estar aqui falando sobre diabetes, né? Um tema que eu sou apaixonada, né? Com relação à alimentação, você até citou a questão do almoço, né? O prato principal. Também temos o café da manhã, que é a principal refeição, que já nos dá energia já para aguentar o restante do dia, né? Não só o café, o almoço, o jantar, todas as refeições, para quem tem diabetes, precisa ser balanceada. Aí vem aquela questão de não comer o doce. Pode, mas a questão da moderação. O que muitas pessoas ainda não entendem é que vai de pedacinho, vou comer mais outro pedacinho, e aí acaba que realmente gerando essa instabilidade na glicemia. É porque de pedacinho em pedacinho você comeu um pedação. Exatamente, né? Aquele ditado, né? De pouco em pouco a galinha enche o papo. Mas, levando em consideração ao balanceado da alimentação, ela tem que ser rica em proteínas, né? As carnes magras, o frango, a carne branca, rica em verduras, fibras, também as gorduras boas, né? Composto pelas castanhas, pela gordura boa do abacate. Então, precisa ter essa alimentação balanceada para poder os níveis de glicose também ser regular. Pronto, você falou sobre um assunto que me chama bastante atenção e que hoje nós vamos aproveitar esse momento para falar de diabetes e a gente vai falar que às vezes tem um alimento que faz bem, mas você soma um outro tipo de alimento que não faz. Por exemplo, quando a gente fala de abacate, a gente lembra que o óleo do abacate é bom, faz bem para a saúde, até para a questão do colesterol. Sim. Mas se ele não for aliado a um outro tipo de alimento, por exemplo, até que ponto o abacate é bom para diabetes, né? Para aquela pessoa que está aqui acompanhando o nosso programa. Tipo, se eu colocar ali um outro tipo de alimento junto com o abacate, dependendo do tipo de alimento, como o leite, por exemplo, se ele for ali feito uma vitamina para quem tem diabetes, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Porque a gente sabe que aquele leite em pó, ele já vem bem adocicado, né? Ultimamente os leites em pó, ele vem bem adocicado. Bem adocicado. Mas assim, ele tem, a questão dos leites, ele é bem diversificado, porque tem aqueles integrais, né, e tem os desnatados. Sim. Que a diferença é só na questão da gordura do leite. Então, o desnatado tem menos e o integral tem mais. Mas para quem tem diabetes, o integral ele é mais indicado porque a gordura do leite, ela dá uma lentificada na questão de quebrar ali os carboidratos para virar glicose. Já o abacate tem a sua gordura boa, mas a gente não pode dizer, essa quantidade é ideal para comer e essa quantidade já ultrapassa, porque as necessidades individuais, cada uma tem a sua. Então, coma só uma colher de abacate, coma só duas. Não, eu não posso dizer isso, porque cada pessoa tem a sua quantidade. Mas pode sim combinar o abacate com o leite, não tem problema nenhum. Agora não pode colocar o açúcar para adoçar essa vitamina. Verdade, verdade. Que aí realmente vai estragar todo aquele controle que você vem fazendo. Quando a gente fala de alimentos que são bons para a saúde, são bons para controlar aquele nível da glicose, existe essa questão da preparação também desses alimentos, que as pessoas têm que ter cuidado, o diabético tem que ter cuidado? Não só com a questão da preparação, até a questão do toque, de contaminação, de tudo mais, né? Não só para quem tem diabetes, mas para todo mundo. Tem que ter esse cuidado na cocção dos alimentos, fazer os alimentos bem preparados também. Dependendo da quantidade, algumas verduras cruas, elas são melhores do que as verduras mais cozidas. Então, se você não cozinhar bem, pode ser que aquela
vitamina, aquele nutriente da verdura mesmo, pode ser diminuída. Então, o tempo de cocção de cada alimento ele tem. Então, você também precisa observar o tempo ideal de cada um. Quais seriam os alimentos mais bem recomendados para aquela pessoa que está com diabetes? As pessoas dizem, as pessoas podem comer de tudo um pouco. Sim. O que vai interferir é o exagero. Mas e quando aquela pessoa é uma pessoa que mesmo comendo pouco, ela vai ter problemas com essa instabilidade? O que as pessoas costumam fazer que está muito errado quando o assunto é alimentação, o diabético? No assunto alimentação, porque o controle do diabetes, da glicemia, ele não só envolve a alimentação. Ele para lhe falar a verdade, existem mais de 42 fatores que alteram a glicemia. Meu Deus! Mais de 42 fatores, tanto para quem tem diabetes tipo 1, para quem tem diabetes tipo 2. Então, é a alimentação, a falta de atividade física, fatores externos, o estresse, principalmente, é o que mais altera. A pessoa pode estar fazendo atividade, pode estar fazendo alimentação, mas se tiver um nível de estresse diário, vai estar elevando. Vai estar elevando, aí fica sem saber, aí fica aquela instabilidade, um sobe, um desce. Mas com relação à alimentação, o que eles podem estar fazendo errado é exagerando, no sentido de tem uns alimentos melhores, assim, que a gente diz melhores, mas todos os alimentos são ok. Mas proteína, fibra, a pessoa come muito mais isso e deixa de comer o carboidrato. Esse é o pior erro, é deixar... A primeira coisa que se fala quando eu tenho um diagnóstico de diabetes, vou cortar o açúcar, vou cortar o doce, não é cortar, é moderar. Então, o primeiro erro é esse, pensar que você não vai poder comer com relação à alimentação. É porque você, de uma certa forma, corta esses açúcares, mas você acaba exagerando em outros tipos de alimentos. Sabemos que a carne, para quem tem o diabético, ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa porque tem proteína, não pode exagerar. Exagerar. Você quer comer todo dia carne, é complicado. Nenhuma pessoa que não tem diabetes vai estar bem. As carnes vermelhas, o frango, tem o peixe. Então, você pode estar aí modificando o seu dia, fazendo essas alterações para também o dia a dia não ficar monótono, né? Comer a mesma coisa. As pessoas, elas falam bem dos adoçantes e falam mal dos adoçantes. Durante um bom tempo, a gente soube que o adoçante seria importantíssimo para as pessoas diabéticas. Hoje em dia, a gente já não sei se são marcas, não sei se são quantidades de adoçantes, o que está realmente criando toda essa confusão. Mas, de verdade, o que não é bom em termos de adoçantes relacionado ao diabético? Os adoçantes, ele é muito bem, assim, os naturais, que é o stevia, o xilitol, eles são muito bons. O problema é que tem uma recomendação da OMS, que é até mais ou menos 3 gotas que você deve utilizar, mas só que o brasileiro não utiliza 3 gotas. Ele aperta a vasilhinha, né, para dar aquele sabor à preparação. Então, assim, o excesso de adoçantes, ele causa um desconforto gástrico, né? Aqui no estômago, causa gases, o uso exagerado. Você usando com moderação é ok, você não pode estar exagerando. E esse é o problema, é o uso exagerado. Por achar que ser mais natural, as pessoas acabam exagerando na quantidade. Vamos lá. Crianças, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade. Digamos que lá essas pessoas tenham problemas de diabetes. Como a gente pode ajudar essas pessoas com o café, com o almoço, com a janta e o antes de dormir? Vamos lá. Base, alimentação equilibrada. Vamos lá, no café da manhã, regado de proteína, ali um ovo, um frango desfiado, um cuscuz, né? Bem recheado com queijo, um cafezinho com leite, uma fruta também. Nos lanches, sempre dá preferência a alguma fruta ou um iogurte natural. No almoço, primeiramente, antes de você ir para o prato principal, dê preferência primeiro ao prato de salada, né? A salada crua,
porque aí assim as fibras daquela salada já vão lhe dar um pouco mais de saciedade e quando você for para o prato principal, que é o arroz, o feijão, você já não vai comer com grandes quantidades, né? E o jantar, como já está chegando ali próximo ao dormir, que o corpo já começa a liberar hormônios para você descansar, para você relaxar, você já precisa ter uma alimentação mais balanceada. Geralmente as pessoas têm o costume de comer o jantar o mesmo do almoço, aquela comida pesada. Eu não recomendo, sempre meus pacientes eu não recomendo. Então, uma coisa mais leve, um sanduíche natural, com uma vitamina, ou uma omelete, uma crepioca, algo mais leve, proteico, lógico, para aguentar durante a noite e você também não ter picos de glicemia baixa, que às vezes, geralmente em criança e adolescente, quando tem uma má alimentação na parte da noite, tem umas glicemias bem baixas na madrugada e isso é muito perigoso. Então, você ser regado de uma alimentação mesmo de proteínas e gorduras boas é o mais ideal. Muito bom. E aí, pra gente fechar, eu queria que você falasse como você está grávida, a gente aproveita também para falar das nossas gestantes, que muitas podem acontecer de estar diabéticas. Quais são as alimentações recomendáveis nessa época? Inclusive, eu estou com diabetes gestacional. Ah, doutora, sim. Verdade. Olha Sim. só, gente. Faça a monitorização, a ponta de dedo, bem direitinho. E tem que regular. ser durante todos os 9 meses. Exatamente. Geralmente é diagnosticado a partir do 3º mês, né? Quando a gente faz o exame do teste oral de tolerância à glicose. Mas o meu já é por conta do peso dele, mesmo que ele está muito grande para a idade dele, então já tem aquela suspeita. E é a mesma recomendação para qualquer tipo de diabetes, é alimentação equilibrada, muita verdura, muita fruta. A gestante ela já tem a probabilidade de ficar um pouco constipada durante a gestação, então a gente aumenta um pouco mais a questão das fibras, mas é recomendação geral. E muito líquido, né? E muita água. Muita água. E assim, a gente percebe que você está com peso maravilhoso e isso também influencia, né? Sim. A mulher que já engravida acima do peso já tem essa proporção de desenvolver o diabetes gestacional quando já descobre. Então, você engravidar no seu peso ideal, com a sua saúde ok, você tira todos esses riscos. Não só para você, mas também para o bebê. Então, você já se cuida antes de engravidar. Tá certo, então. Tô feliz de ter trazido você. Se cuide, viu? Sim. Fique bem. Ainda bem que você está com a médica, está com a profissional do seu lado. Que é ela mesmo, cuidando dela. Muito bom. Eu tenho certeza que você não vai faltar as instruções de jeito nenhum. Sim. E nem vai deixar essa glicose aí, com certeza, atrapalhar essa gestação. Controlada, graças a Deus. E a gente sabe que depois da gestação, com fé em Deus, a diabetes vai-se embora, né? Que é só gestacional. Dependendo dos cuidados da mãe durante a gestação, sim, se ela tiver uma alimentação totalmente fora do eixo na gestação, provavelmente não, quase 90% vai desenvolver o diabetes tipo 2 pós-gestação. Verdade, é importante falar sobre isso, principalmente porque ela está gestante, desse cuidado que ela tem com ela, do cuidado que ela tem com o bebê, até para que o bebê também não venha ter problemas de diabetes no futuro. Não só de diabetes, como obesidade e outros problemas também. Tá certo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Quem quiser entrar em contato comigo, só falar comigo pelo Instagram, @nutri.amandalira. Tá lá todas as informações, meu telefone, meu WhatsApp, tudinho para vocês. Tem muitas informações lá sobre diabetes para vocês.